Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre função. Então, vamos ver assim, definição de função e alguns conceitos associados à função, tá bom? Os tipos de funções vai ficar para uma outra aula, tá ok? Bem, continua, né, a mesma bibliografia. Função é o objeto fundamental do cálculo. Então, assim, é muito importante que vocês dominem o conceito de funções. Isso vai ajudar muito vocês, né, nas disciplinas posteriores do cálculo. Seja ela função de uma variável, que nós temos A1, A2, né, A1 que é limite, derivada, A2 integrais, enfim, né, quem está nesse curso bacharelado interdisciplinar ou nas engenharias, ou também de outros cursos, funções, entender função é realmente o ponto chave aqui do cálculo. Então, nós temos 4 formas de representar uma função. Eu posso representá-la verbalmente, tá? Ou seja, eu vou descrevê-la em palavras. Eu posso representar numericamente, né, através de uma tabela. Eu posso representá-la visualmente. Esse visualmente pode ser através de um gráfico, e aí é importante que nós saibamos interpretar esse gráfico, né? E também algebricamente, utilizando-se, né, uma fórmula bem definida, uma fórmula explícita. Bom, um exemplo 1, por exemplo. O exemplo 1. Nós temos a área do círculo, né? Ela é descrita verbalmente, né, como sendo o produto de π, do número π, e o quadrado do seu raio. Algebricamente, eu posso expressar essa área, né, utilizando a fórmula. A é igual a de área, né, π r ao quadrado, onde r é o raio. Então, a gente pode dizer que A é uma função do raio. A é função de r, ou seja, a área do círculo ela depende do seu raio. Um outro exemplo, né, eu vou mostrar aqui uma tabela, então, representando essa função através de uma tabela. Eu tenho a população humana, né, em relação, dependendo do tempo, em relação ao tempo. Então, por exemplo, quando eu olho lá na minha tabela, num tempo de 1950, né, do ano 1950, eu tinha esse número aqui de pessoas. Então, aqui eu tenho essa tabela que representa a representação numérica, né, dessa função. Então, aqui o ano e o número de pessoas, né, em milhões. Então, 1.650 milhões no ano de 1900. No ano de 2010, por exemplo, eu tenho aqui 6.870. Então, a gente pode olhar para essa tabela e interpretar. O que ela está dizendo? Que à medida que o ano aumenta, à medida que o tempo vai passando, o número de pessoas também vai o quê? Aumentando, certo? E aí, munido desses dados, né, dessa tabela daqui, eu posso, então, plotar um gráfico, né, construir um gráfico da população, né, versus o tempo, em anos. Então, aqui eu tenho uma equação, né, que está, então, mostrando para mim como varia essa população ao longo do ano. Então, essa aqui é uma representação visual dessa função. Bom, uma definição formal, né, função, a gente já, quando eu comentar, certamente vocês vão se lembrar, né, das séries básicas, é uma relação que associa elementos de um conjunto A um único elemento de um outro conjunto B. Ou seja, ela associa a cada elemento X num conjunto D, né, um elemento chamado, que eu posso chamar de f de x, em um conjunto E. Então, aqui a gente tem a entrada, que a gente vai chamar de domínio, certo? E aqui a gente tem a saída, que a gente vai chamar de imagem. Então, nós já começamos a definir função e também introduzir 2 conceitos que nós vamos utilizar bastante em função, que é o domínio e a imagem. Então, aqui, o domínio, né, como eu falei, a entrada, né, e a imagem. Ou seja,
O conjunto D, ele é chamado de domínio da função. E a imagem de f é o conjunto de todos os valores possíveis de f de x, quando x varia por todo o meu domínio. Bem, esses domínios e essas imagens, né, dessas funções, a gente está trabalhando só com uma variável aqui nesse curso, né, eu posso ter intervalos ou combinações de intervalos, que eles podem ser abertos, fechados, semiabertos, finitos ou infinitos. Então, nas extremidades de um intervalo, eu digo que são as fronteiras, né? E os pontos restantes são chamados de pontos interiores. Então, eu tenho as fronteiras, poderia ser uma linha, e os pontos interiores. Os intervalos que contêm os pontos da fronteira, eles são denominados como fechados. E os que não contêm são abertos. Então, um exemplo aqui. É comum eu representar o intervalo aberto por uma bolinha, né, vazia, ou por parênteses. Então, quando eu coloco esse parênteses A e B, eu sei que o meu intervalo não contém o ponto A, nem contém o ponto B, só o que está aqui nesse interior. Quando eu digo que é um intervalo fechado, é comum eu representar por uma bolinha cheia, né, pintadinha, ou entre colchetes. Ou seja, eu estou dizendo que o meu intervalo, né, o meu x, ele é maior ou igual a A, ou seja, entre o ponto da minha fronteira, e menor ou igual a B. Então, tudo isso aqui, né? Certo? Quando ele pode ser, lembra, semi-aberto ou semi-fechado. Então, por exemplo, ele é fechado em A, então a bolinha aqui fechadinha, e ele é aberto em B, ou seja, ele não contém o ponto B. Então, eu digo que x é maior ou igual a A e menor do que B. Ele não é igual a B. Então, a gente pode representar também colchetes em A. Então, quando eu olho isso, eu digo A ele está contido nesse intervalo e o B, com esse parênteses, não está contido. Eu tenho também um intervalo aberto em A, né, a bolinha vazia, então A não está contido nesse intervalo, e o B, ele está contido nesse intervalo, a bolinha fechada. Então, x é maior do que A e menor ou igual a B. Uma representação aqui, parênteses no A e colchetes no B. Bom, para exercitar, a gente vai, então, determinar o domínio e a imagem de cada uma dessas funções. Então, olha só, vamos então só fixar o que seria o domínio. O domínio são todos os valores, né, que a minha variável dependente ela pode assumir, tá? Quer dizer, a minha variável independente. Então, o domínio são os valores possíveis para a variável independente. E o conjunto imagem corresponde ao conjunto de todos os valores que a variável dependente pode assumir. Então, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Então, o meu domínio são os valores que x pode assumir, que é a variável independente. Então, olha só, existe alguma restrição aqui? Não. Então, a gente diz que x, né, que o domínio bem formal, né, da minha função f é igual aos reais, certo? Vai de menos infinito até mais infinito. E também, o meu f de x pode assumir quaisquer valores, né? Não há restrição. Então, a minha imagem de f são os reais também. Menos infinito até mais infinito. Ou seja, não há restrições, né, de valores para x, certo? E f de x. Muito bem. Na letra B, por exemplo, a função g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Para o seu domínio aqui, olha, não há nenhuma restrição, né, para o seu g.
Então, o meu domínio, né, da minha função g, certo? É igual aos reais. Menos infinito até mais infinito. Então, olha só. Já a minha imagem de g, certo? G, ele só vai assumir valores, eu percebo aqui, ó. Eu posso chamar esse g de y, tá? Então, esse y vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Esse y ele só vai assumir valores maior ou igual a 1. Porque aqui você sempre um número positivo, né? E aí eu só vou assumir esses valores maior ou igual a 1. Ele nunca vai ser menor que 1. Então, os reais. Então, como é que a gente escreve? Y pertence aos reais, né? Tal que y tem que ser maior ou igual a 1. E em colchetes, a gente pode representar menos 1 até infinito com intervalo aberto. Bem, vamos fazer aqui a letra C. H de x igual a x sobre x menos 1. Aqui nós temos uma restrição, tá? Onde esse x menos 1, ele tem que ser diferente de 0. Então, o seu x tem que ser diferente de 1. Então, no seu domínio, tá, da sua função h, x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 1. Então, é uma maneira da gente estar representando esse domínio. E a sua imagem, né? A imagem de h também. Y pertence aos reais, tal que y tem que ser diferente de 1 também, ok? Agora, na letra D, f de x igual a raiz de 1 menos x. Então, os valores que x pode assumir, se a gente está trabalhando com números reais, então a gente tem uma restrição aqui. 1 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Então, 1 menos. Então, a gente vai ter 1 menos x maior ou igual a 0. Então, menos x maior ou igual a menos 1. Aqui, lembrando a aula do professor Tiago, né, que falou de inequações. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1, certo? Não esquecendo de inverter o meu sinal. X, então, tem que ser menor ou igual a 1. Então, o seu domínio de f é x... Ó, o domínio, eu vou botar aqui no cantinho. Domínio de f. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 1. Muito bem. E a imagem dessa função, né? A imagem dessa função aqui são os reais, só que os reais positivos, porque estamos trabalhando com números reais e não números complexos, ok? Bom, um problema aqui de aplicação. Então, eu tenho um vaso, ele caiu do 15º andar de um edifício a 45 metros do chão. A posição D está em metros e essa posição do vaso em relação ao solo, né? Então, você tem aqui o solo e o seu vaso caindo aqui, certo? A gente tem, então, 45 metros. Em cada instante, t em segundos da queda, eu posso ter essa equação que vai me dar essa posição, né, em relação ao tempo. E esse tempo é dado em segundos. Então, d de t igual a 45 menos 5t ao quadrado. Então, eu quero o domínio e a imagem dessa função, mas no contexto desse problema. Então, a gente sabe que a imagem, por exemplo, né, a imagem dessa função, d de t, elas vão ser o quê? Os reais, né? Eu posso chamar esse d de t de y. Y pertence aos reais, tal que y ele é maior do que 0. Mas só isso basta? Não, olha só. Esse d de t, ele vai estar, quando t for 0, vai dar 45, né? Ou eu vou ter um d de t igual a 0. Eu não posso ter nenhum d negativo, então eu não vou poder ter nenhum valor maior do que 45. Então, na realidade, a minha imagem, né, dessa função d de t, eu posso escrever como sendo d de t pertence aos reais, só que eu tenho aqui, a minha imagem é 0 menor ou igual a d, menor ou igual a
45, certo? Isso seria a minha imagem. E agora o domínio, né? O domínio são os valores que t pode assumir. Então, olha, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5, 45. Se t for 4, já vou ter um d negativo. Então, meu domínio, né? Eu vou ter um t, o quê? Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Então, esse é o domínio, tá? E esse daqui é a imagem. Então, dentro desse contexto, né, eu preciso analisar a minha situação física para saber a correta resposta matemática. Uma coisa importante em funções é a gente entender um pouquinho dos gráficos. Então, normalmente, uma variável ela depende de valores de outra variável. Por exemplo, a temperatura de ebulição da água ela depende da altitude, ou seja, o ponto de ebulição diminui quando a altitude aumenta, por exemplo. Outra, né, a pressão versus altitude, né? Então, a pressão atmosférica aumenta com a diminuição da altitude e vice-versa. Então, uma variável dependendo, né, do valor de outra variável. Outro exemplo, né, o nosso rendimento lá das nossas economias depende de quê? Da taxa de juros que o banco oferece. Então, uma variável, que seria o nosso rendimento, né, dependendo da taxa de juros. E, então, vamos esboçar o gráfico e encontrar o domínio e a imagem. Na letra A, a gente já fez, né, o domínio e a imagem dessa função. F de x igual a 2x menos 1. Então, olha só, eu vou chamar f de x de y. Então, y é igual a 2x menos 1. Se a gente lembrar um pouquinho, é familiar essa equação. A gente chama essa equação de equação da reta. E essa equação da reta, ela tem uma inclinação que é igual a 2, que alguns livros chamam de m igual a 2, outros livros chamam de a igual a 2. Não importa, o que importa é a gente entender o significado desse 2. É a inclinação dessa reta. E uma intersecção com o eixo y no ponto menos 1. Ou seja, o meu gráfico, a minha reta, vai tocar no eixo y no ponto menos 1. Então, aqui estaria graficamente, né, a equação dessa reta. Então, que a gente pode, então, escrever como mx mais b, por exemplo, tá? E a gente sabe que essa expressão, que a gente viu, ela é definida para todos os números reais, não há nenhuma restrição, a imagem também. Então, tanto o domínio quanto a imagem pertencem aos números reais, né? De menos infinito até mais infinito. Perfeito. Agora, na letra B, é o x ao quadrado. X ao quadrado, a gente também vai ver mais para frente, mas já adianto aqui, para quem não lembra, é uma parábola, é a equação de uma parábola. E a gente percebe que esse domínio, né, engloba o conjunto dos números reais, ou seja, não há restrição nenhuma, né, dos valores de x, certo? Então, meu domínio dessa função g de x, certo? É o x pertencente aos reais, né, menos infinito até mais infinito. Agora, a imagem dessa função, né, quando eu falo em imagem dessa função g de x, o que eu percebo? Como ela é igual a x ao quadrado, eu só vou ter o quê? Números positivos. Então, x pertence... vou chamar de y, né? Então, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 0. Então, sempre importante fazer essa análise, né, dos valores que o x pode assumir e dos valores que o y pode assumir. Outra questão importante em função são os zeros de uma função. Então, olha só, os zeros de uma função real são, de fato, são na realidade as soluções dessa equação. Ou seja, quando eu igualo essa função a zero. Então, nesses exercícios, eu quero calcular os zeros das seguintes funções. Claro, se existirem. Então, olha, na letra A, iguala isso aqui a zero. 2x mais 1 igual a 0, certo? 2x é igual a menos 1. Olha, a equação lá que o professor Tiago fez com vocês. X é igual a menos meio. Então, o zero dessa função é quando x é igual a menos meio. Na letra G,
x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Então, eu preciso achar os zeros. É uma equação do segundo grau, certo? E eu preciso, então, encontrar a solução, ou seja, as raízes dessa equação. Eu vou, para relembrar aqui o polinômio, vou fatorar isso, que é um trinômio do quadrado perfeito, onde a soma, a subtração, tem que dar 1 e o produto tem que dar 6. Então, eu vou ter aqui, ó, tem que dar 1 não, menos 1. Então, x menos 3 vezes x mais 2. Então, olha, x2, menos 3 mais 2 vai dar menos 1, menos 3 vezes mais 2 vai dar menos 6. Então, os zeros dessa função, x igual a 3 e x igual a menos 2, né? Eu igualo isso aqui, x menos 3 igual a 0, então x igual a 3, x mais 2 igual a 0, então x igual a 2. Então, os zeros, né, dessa função, x igual a 3 e x igual a menos 2. Aqui, na letra C, igualando isso aqui a 0, certo? Elevando os dois termos ao quadrado, vai ficar x igual a 0. Então, o zero dessa função é no x igual a 0. Na letra D, x menos 1 sobre x ao quadrado igual a 0, certo? Ó, como se tivesse 1, vou multiplicar em x, vai ficar x menos 1 igual a 0, x igual, passa para lá, eu tenho que inverter o sinal. Menos 1 passa a ser mais 1. Então, o zero dessa função, quando x é igual a 1. E na letra E, x ao quadrado mais 1 igual a 0, x ao quadrado igual a menos 1, x igual, né, a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Ou, né, x ao quadrado igual a menos 1, ou seja, não tem, né, essa função, ela não tem um zero, tá? Bom, sinal de uma função, né? Aqui está faltando o azinho, sinal de uma função. Então, é também, né, de praxe a gente analisar um gráfico. Então, eu quero estudar o sinal dessa função. Significa o quê? Eu preciso determinar quais valores de x do domínio da função, né, é positivo, negativo ou nulo. Então, olha só, graficamente, né, eu determino o sinal localizando o intervalo sobre o eixo horizontal, tá, esse eixo x, para quais o gráfico, né, de f está acima, e aí positivo, ó, e para os quais f está abaixo, negativo. E quando ele toca sobre o eixo horizontal, né, que seriam os nulos. Então, estudar o sinal de uma função é exatamente isso. Então, pessoal, essa aula foi só uma introdução à função, né, para a gente perceber a importância, né, da função, motivar vocês. E na próxima aula a gente vai estar estudando os tipos de função linear, né, e aí o seu gráfico de segundo grau, polinomial, exponencial, logarítmica, trigonométrica, tá? Tem uma gama de funções aí para a gente estar estudando. Um abraço, até a próxima.